Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui para a nossa terceira e última parte dessa aula sobre o ambiente revolucionário na Europa no século XIX. Conforme prometido, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o governo do Luís Filipe I, assim como a gente também vai falar um pouco sobre a Revolução de 1848. Bom, quando a gente fala sobre o governo do Luís Filipe I, a gente observa que ele realmente vai dar uma tônica liberal ao governo dele, pelo menos inicialmente. Então, Luís Filipe I, ele vai fazer uma alteração no parlamento francês. Então, o parlamento, que ele era bicameral, ele passou a ser unicameral, e esse parlamento francês, ele era 100% eleito. Entretanto, ele era eleito através do voto censitário, o que quer dizer que apenas as pessoas mais ricas participavam do processo eleitoral. Bom, após a primeira eleição para a formulação do parlamento francês, a gente nota que a maior parte dos membros do parlamento eram elementos da burguesia francesa, o que vai fazer com que as leis que fossem aprovadas normalmente favorecessem a esse grupo social específico. Isso vai fazer duas coisas. Primeiro, que a burguesia ganhe dinheiro pra caramba com isso. Segundo, que o Luís Filipe ficasse conhecido como Luís Filipe I, o rei burguês. Não porque ele fosse da burguesia, ele era um nobre, ele era um Orleans, mas sim porque durante o governo dele foi o período que a burguesia francesa mais ganhou dinheiro. Todo o dinheiro ganho pela sociedade francesa, ou melhor, pela burguesia francesa, possibilitou que essa burguesia francesa investisse parte dos seus recursos no processo de industrialização da França. Então, esses burgueses, que eram os donos das manufaturas, passam a investir, transformando as manufaturas francesas em maquinofaturas, ou seja, em fábricas. Passaram a industrializar a França. A industrialização, obviamente, ela tem seus pontos positivos. Você tem um aumento da produtividade, você tem uma melhora do abastecimento dos mercados, porém, ela também tem alguns revés, alguns pontos negativos, mesmo que imediatos, mas os pontos negativos, tais como a questão do desemprego, visto que a introdução das máquinas no processo produtivo reduzem a necessidade de tantas pessoas dentro do espaço fabril, o que faz com que a gente aponte aí que as máquinas foram substituindo o trabalho dos homens, fazendo com que boa parte da sociedade francesa passasse por um processo de empobrecimento muito grande. O governo do Luís Filipe I, apesar de ter sido fruto de uma revolução, não quer dizer que ele não tivesse seus grupos de oposição. E quando a gente fala das oposições ao Luís Filipe I, a gente pode apontar, primeiramente, o grupo republicano. O que o grupo republicano queria? Queria uma restauração do modelo republicano, tal como existia na época da Revolução Francesa. E ainda existia o grupo dos bonapartistas. Esses, nesse momento, não queriam mais o retorno de Napoleão Bonaparte, pois esse já tinha morrido, mas eles queriam Bonaparte no poder. E o Bonaparte da vez era o sobrinho do Napoleão Bonaparte, o Luís Bonaparte. E além dos republicanos e bonapartistas, também passou a existir o grupo dos socialistas, formado por pessoas que se incomodaram com o empobrecimento da sociedade francesa e pelos próprios trabalhadores, que buscavam melhores condições de vida e de trabalho naquele ambiente onde eles tinham cada vez mais dificuldade para conseguir o mínimo necessário para a sua sobrevivência. O que a gente vai observar é que esses grupos de oposição, eles tenderam a se juntar para desenvolver críticas ao governo do Luís Filipe I. Então, a gente vai estar ocorrendo na França, nesse momento, o que ficou conhecido como a política dos banquetes, reuniões em jantares secretos envolvendo representantes do Partido Republicano, do Partido Bonapartista e do Partido Socialista, e essas pessoas discutiam entre si quais eram os principais problemas do governo do Luís Filipe I, produzia panfletos, e esses panfletos eram distribuídos de forma secreta à sociedade. Para quê? Para que as pessoas da sociedade vissem o governo do Luís Filipe I cada vez como um governo, como tendo mais problemas, um governo negativo para a sociedade francesa. Mediante a isso, a insatisfação da população com o governo do Luís Filipe foi aumentando cada vez mais, e o ministro Guizot, que era um cara muito próximo do Luís Filipe I,
orientou Luís Filipe I a sufocar, a reprimir essa política dos banquetes. Porém, quando Luís Filipe I segue as orientações de Guizot e reprime com violência e até mesmo morte, né, um dos encontros realizados pelos opositores do rei, ele acabou indo contra os princípios que levaram ele ao poder na França. Ele vai usar de truculência, de violência, contra a liberdade de expressão das pessoas que não estavam satisfeitas com o governo dele. Então, essa quebra, né, essa ruptura entre o Luís Filipe I e os ideais que haviam levado ele ao poder, principalmente o ideal de liberdade, fez com que várias pessoas se juntassem contra o governo do Luís Filipe I, iniciando um novo processo revolucionário. Então a gente pode ver esse desenho que representa aí a barricada em Saint-Denis, né? A gente também tem aqui um outro desenho, né? Aqui uma pintura representada pela barricada Rua Soufflot, em Paris, em 24 de junho de 1848, onde nós vemos populares lutando contra pessoas fardadas, que a gente acredita que sejam membros da Guarda Real, né? A gente observa aqui, né, um jornal francês convocando as pessoas, né, a se voltar contra o governo do Luís Filipe I, tá? E aqui a gente tem um outro desenho muito interessante, né, fazendo uma relação entre a Revolução Francesa de 1848 e a Revolução Francesa de 1830. Olha aqui nesse cantinho, ó, as Jornadas Gloriosas, 3 dias, 27, 28 e 29 de julho de 1830, e aqui, ó, 24 de fevereiro de 1848. Aqui a gente tem mais uma vez uma mulher representando aqui a liberdade, a República Francesa, e aqui a gente tem os populares no seu entorno, né, querendo que isso seja colocado em vigor na França, ao invés de um governo do Luís Filipe I, tal como estava acontecendo. Devido à violência dos ataques, o que acontece? O Luís Filipe I, ele abandonou o trono da França, deixando um vazio de poder. Entretanto, a gente não vai ter nesse momento a formação de uma continuidade monárquica. Você tem aí, no caso, a formação de um governo provisório, que vai convocar eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, tá, para que fosse feita uma outra Constituição em outros moldes para a França. É interessante lembrar que quem vai compor esse governo provisório vão ser membros do Partido Republicano, membros do Partido Bonapartista e membros do Partido Socialista. E a gente observa uma forte influência socialista nesse período de governo provisório, visto que algumas medidas tomadas foram bastante benéficas aos trabalhadores, à classe trabalhadora. A gente observa que foi tomada como decisão do governo provisório que as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, elas seriam eleições com base no voto universal masculino. Então, todos os homens maiores de idade, independente da quantidade de dinheiro ou posses que tivessem, poderiam participar da política, permitindo assim que os trabalhadores participassem da política. A gente tem também aí a criação das oficinas nacionais, que reduziram bastante o desemprego na França. As pessoas foram contratadas pelo Estado para realizar obras públicas pelo Estado francês, assim como a gente também teve o fim da pena de morte, que desde a época de Napoleão só era aplicado em casos de manifestações trabalhistas. Então, mediante a isso, a gente observa que o povo, de um modo geral, ele vai estar sendo representado nesse governo provisório, o que demonstra que a Revolução de 1848 ela é um divisor de águas em relação às outras revoluções, visto que ela é a primeira em que os trabalhadores participam, mas tendo reivindicações próprias, que dizia respeito direito à participação política, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Se a gente olha essa imagem aqui, né, você tem lá a saúde pública, o operário heróico nas barricadas francesas. Olha o que está escrito aqui nessa bandeira do desenho, ó. A voz de Deus é a voz do povo, né? Então a gente observa aí, né, uma participação do povo, uma participação das classes populares, mas tendo reivindicações próprias, né? Uma outra imagem aqui interessante é essa imagem
fazendo menção à questão do sufrágio universal masculino, onde o homem, o popular, ele lutou para que ele tivesse o quê? Direito à participação política dentro da França, podendo participar das eleições que deram origem à Assembleia Nacional Constituinte Francesa. Bom, a Constituição ficou pronta, definiu-se pela transição de uma monarquia por uma república. Essa república seria presidencialista e foi eleito presidente, foi o Luiz Bonaparte, o sobrinho do Napoleão Bonaparte. Entretanto, logo após ter assumido o controle da França, o Luiz Bonaparte, ele fecha o parlamento, ele convoca um plebiscito, e nesse plebiscito ele vai estar propondo um império, a formação de um império, com ele à frente com o título de Napoleão III, e assim foi feito. De acordo com Karl Marx, esse teria sido um novo golpe do 18 Brumário, a Revolução de 1848, visto que foi um golpe contra o Luís Filipe I, que deu a possibilidade para o Luiz Bonaparte chegar ao poder, assim como o golpe do 18 Brumário foi um golpe contra o diretório francês na época da Revolução Francesa, que tornou possível Napoleão chegar ao poder na França e fazer também a instauração de um império através de um plebiscito. Outros falam que a Revolução de 1848 ela é a primavera dos povos, visto que essa revolução que aconteceu na França, ela fez com que vários outros processos revolucionários semelhantes acontecessem na Europa e até mesmo fora da Europa. Então, essa Revolução de 1848, por conta disso, ela também ficou conhecida como a Primavera dos Povos. Então, a gente nota que a França ela volta a ter um império napoleônico, só que dessa vez com o sobrinho do Napoleão à frente, o Luiz Bonaparte, após todo esse processo revolucionário. A gente vai voltar a falar do Império Francês, só que não agora. A gente vai voltar a falar do Império Francês na nossa próxima temática, quando nós formos falar um pouquinho sobre as unificações de Itália e Alemanha. Tá? Ou seja, quando Itália e Alemanha passam a existir enquanto países. Mas por enquanto a gente fecha por aqui e continuamos num próximo compacto, beleza? Vamos fechar por aqui e tchau, tchau. Até mais, pessoal.